Estou aqui lendo a parábola de Jesus a respeito do joio e do trigo que se encontra em Mateus capítulo 13, versículo do 24 ao 30, de 24 a 30. Essa parábola fala a respeito de que Jesus Cristo falou a respeito de que haveriam no fim dos tempos joio e trigo. O joio, para quem não sabe, é uma planta muito semelhante ao trigo. São praticamente idênticas quando eles estão no período de cultivo, né? Estão nascendo. E aí veio um inimigo à noite e semeou trigo no meio, ou joio no meio da plantação do trigo. E aí foi perguntado, quer que tiremos o joio? E aí o dono da colheita, dono da plantação, disse que não, que deixasse os dois crescer juntos, o joio e o trigo, e na época certa haveria uma distinção bem visível de quem que é o joio e quem que é o trigo. Tomando como exemplo os nossos dias, a gente vê hoje em dia uma grande distinção de quem é trigo ou cristãos verdadeiros e quem que é joio, cristãos falsos. Precisa estar muito atento, até porque tem algumas crenças que parecem ser cristãs, parecem ter base na Bíblia, apenas parecem. Porque não faz mal a ninguém, talvez por conta de não ser uma heresia tão distinta da palavra de Deus, parece que é uma crença cristã. Só que quando nós examinamos a fundo, usando a palavra de Deus, a gente entende que há uma grande distinção entre o que a Bíblia diz e o que determinada religião pratica. E aí, quando nós percebemos tal distinção, nós não temos que seguir o que aquela religião está dizendo, aquela doutrina defendida por aquela religião, mas o que a Bíblia diz. Então, a palavra de Deus tem que ser a autoridade máxima. É o que nos distingue cristão verdadeiro e cristão falso, ou joio e trigo, no caso. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo deixou claro que a palavra de Deus ela é o nosso guia máximo para desintegrar as crenças religiosas que parecem ser cristãs e não são. Então nós precisamos entender, certo? E para que a gente possa entender, precisamos ler a palavra de Deus. Ele deixou claro que a leitura da palavra de Deus é o que vai identificar os sinais, né, as distinções de quem que é o cristão verdadeiro e quem que é o cristão falso, ou o joio e o trigo. Então, hoje nós precisamos mais do que nunca estar focados no que diz a palavra de Deus. Não tenha preguiça de ler. Se você não entender, leia de novo, peça ajuda de alguém que de fato consiga te ajudar, mas sem viés ideológico ou sem viés de que queira te levar para alguma igreja que não condiz com o que a palavra de Deus diz. Eu falo isso por experiência própria porque por muitos anos da minha vida eu procurei a verdade da palavra de Deus. E por muitos anos da minha vida eu fui de uma religião que dizia pregar o que a Bíblia diz, mas quando você examina a fundo as crenças, algumas coisas que não têm base teológica, algumas proibições que não têm base teológica, aí eu fui entendendo que aquela religião não aplicava o que a Bíblia diz. Então, por consequência, não era trigo, e sim joio. É difícil a gente aceitar algumas coisas, porque quando a gente aprende em determinadas religiões, fica difícil a gente se separar dessa religião, até porque você foi criado praticamente a vida inteira nela. Mas a palavra de Deus tem que ser o seu guia. Então, mesmo que a sua religião ensine que, por exemplo, Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não é a imagem de Deus, por exemplo, se a religião ensina isso, não tem condições de você seguir uma religião que não pregue que Jesus Cristo é Deus. Porque o livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Essa é só uma das crenças, tá?
mas tem muitas outras. Não posso entrar em detalhes de crenças, até porque seria um vídeo longo e a minha intenção é fazer vídeos curtos. Mas aos poucos eu vou melhorando a qualidade desses vídeos para que algumas pessoas possam, por meio deles, entender que é algo muito sério. A gente colocar a nossa fé, a nossa vida em uma religião e não examinar o que a Bíblia diz. E infelizmente tem muitas pessoas indo para a igreja, indo para os cultos, domingo, ou terça, ou quinta, ou qualquer outro dia, e não examinando, achando que está se alimentando indo para o culto, e não está. Ela pode estar sendo enganada. Não estou dizendo que está sendo enganada, mas ela pode estar sendo enganada, seguindo uma ideologia religiosa de alguém que interpretou de forma equivocada alguns versículos das Escrituras. Então precisa você mesmo pegar a sua Bíblia e abrir e ler. A dica que eu dou é assim, comece pelos evangelhos. Após os evangelhos, você pode ir indo para textos que nem, por exemplo, Provérbios, são conselhos para a sua vida. Eclesiastes fala a respeito de como você viver a vida e como você achar significado e sentido, e você entender o significado da vida, o sentido da vida. Aí depois você pula para outros mais profundos, né? No caso, começa de Gênesis, vai até ler o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Você poder entender a história da nação que tem uma promessa de Deus, que é a nação de Israel. E essa nação de Israel ainda tem uma promessa de Deus. Afinal de contas, todo o mundo, tudo que acontece no mundo gira em torno dessa promessa de Deus para com a nação de Israel. A igreja, ela veio depois. Deus, ele tem uma promessa com a igreja também. Só que nós fazemos parte da mesma promessa. Mas a promessa principal era de Deus com Abraão, e Israel são descendentes de Abraão. Então tudo que vai acontecer no mundo vai estar diretamente relacionado com Israel. Então precisa estudar a palavra de Deus para poder entender essa verdade que é profunda, que muitas igrejas falam que a promessa com Israel agora é com a igreja, não é. A promessa com Israel é uma, a promessa com a igreja de Cristo é outra. Claro que Israel, segundo o que a palavra de Deus diz, precisa aceitar o Messias. Jesus é o Messias. Mas a promessa continua a mesma. Então, estude a palavra de Deus e você vai entender tudo isso.